dia não, mas esqueci em que mamãe falou assim do meu amor. Podes fugir, mas não da minha oração. Me lembro bem da minha mãe, quando por mim orava então, e quando o dia a declinou, eu vi mamãe em oração. Oh, quanto tempo já passou, e de mamãe não me esqueci. Por mim orava ao Senhor que me levasse ao Salvador. Mãe, quando por mim orava então, e quando o dia declinou, eu vi mamãe em oração. Mas glória a Deus que salvo estou, e com certeza ao céu eu vou pela oração de minha mãe que me levou ao Salvador. Mãe, quando por mim orava então, e quando o dia declinou, eu vi mamãe em oração. No mar da Galileia com seus discípulos Jesus entrou. Como havia paz na polpa do barco, Jesus se deitou. E da luta cansado, ficando deitado, se pôs a dormir. Levantou-se a tempestade, com veracidade os quis submergir. Chega, Tiago, me ajuda a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar.
Pedro, chegando a Jesus, disse: bom mestre, vem nos valer. Vem, Senhor, tu és forte, nos livra da morte com o seu poder. E Jesus, levantando, foi logo mandando, e o mar se aquietou. E disse com muita bondade: não temas, é verdade, que aqui eu estou. Chega, Tiago, me ajuda a remar. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a lutar. Mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Se no mar desta vida estais naufragando sem o Salvador, lembra que hoje tu estás sem Deus e sem paz, mas com o tentador. Aquele anjo cruel descendo do céu enganou a Adão. Tem prazer com a maldade, pois a iniquidade só traz perdição. Chega, Tiago, me ajuda a remar. Disse João, vendo a fúria do mar, e todos ali começaram a lutar. Mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Não abuse da velocidade. Este é o letreiro que se vê ao longo das autoestradas que dão acesso às capitais brasileiras. Foi assim que eu vi muitas vezes indo de Curitiba a Porto Alegre. Uma rodovia que acompanha diversas serras famosas, descendo e subindo serpenteado asfalto, escorregadio e umedecido pela neblina. A cada 500 metros, vi a mesma placa, com vivas letras dizendo: não abuse da velocidade. Esses dizeres levou-me a pensar profundamente nos perigos e nos acidentes daquela estrada. Era uma advertência aos motoristas. Também se tornou uma mensagem de Deus para mim. O profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 4, nos diz assim: muitos correrão de uma parte para outra. Ouvinte, estamos na era da velocidade. Nunca dantes se conheceu tanta agitação e correria como nos dias atuais. Tudo se tornou veloz. A velocidade está nos teleguiados, nos foguetes espaciais e nos supersônicos. Em cada passo das criaturas, vê-se a velocidade. A humanidade corre sem parar, e quanto mais corre, quanto mais veloz se torna nessa corrida, mais se alonga o homem de Deus. Há uma inquietação no peito de cada ser humano. Uma célula viva, chamada esperança, aciona a criatura a correr e correr, sempre em busca de soluções e de respostas. Este nosso século está em fascinante velocidade. Que o fará parar? Parece que todos os freios se gastaram e o mundo precipita-se no declive final da história da humanidade. Às vezes, medito e me pasmo com tudo o que acontece em nosso século. Daniel, o sábio profeta, escreveu a palavra de Deus para este tempo, afirmando que muitos correrão de uma parte para outra. No centro urbano das grandes metrópoles, vejo homens e mulheres, jovens e até crianças, andarem a passos largos e velozes em busca de soluções para o dia de amanhã, de respostas para as dúvidas, de remédios contra a pestilência, de paz para a aflição e de amor para aplacar o ódio. Uma correria na luta pela sobrevivência, uma agitação nervosa que envolve as criaturas. Todos querem chegar ao final da jornada iniciada. Entretanto, parece nunca chegar a um fim.
Em paradas de ônibus e trens, vê-se uma inquietação avassalante. Ninguém sabe esperar. Aliás, há até mesmo quem se ufane de sua impaciência. Todos correm. Tudo é veloz. Nos séculos passados, tudo se procedia de forma mais lenta. As doenças nervosas eram mais tênues. A neurose reservava-se a ex-combatentes de guerras passadas. Porém, hoje, em pleno século XX, vê-se que a neurose é uma doença que avança no ritmo da civilização. Sim, uma doença geral, que corrói, que distorce os sentimentos e deforma impressões. O problema neurótico existe em escala mundial, afetando sobretudo as nações mais desenvolvidas, em que as tensões, o medo, a insegurança, a solidão em meio da multidão e a luta pelo pão de cada dia são também maiores. É este século de estonteante velocidade e agressão que leva os seres humanos ao uso de drogas, movidos de insatisfação e ávidos de prazeres artificiais, ainda que perigosos e mortais. Os dias que atravessamos são velozes. A impaciência, o desassossego, o desequilíbrio social e moral da sociedade, o superavanço da tecnologia e da ciência, a desarmonia social e política, tudo envolve este cruciante século XX. O assunto das drogas é manchete dos jornais e revistas em todo o mundo. Perguntemos então, por que o uso de drogas? Se causa tantos males à saúde mental e física, por que tantos milhares se viciam nelas? As nações mais atingidas pelas drásticas consequências das drogas investem todos os esforços para evitar uma tragédia total. No entanto, uma percentagem mínima é alcançada por esse esforço todo. O uso de drogas está em desenfreada corrida, principalmente entre os jovens. Qual o remédio? Qual a solução? Qual seria o slogan mais perfeito para promover uma reação contra tal uso? Por que o mundo corre tanto? O profeta disse que os homens correriam de uma parte para outra. Isto prova que há indefinição nessa corrida, que não há rumos certos nem alvos a serem atingidos. Todos ouviram falar no grande corredor automobilístico, o mexicano Pedro Rodrigues, que morreu acidentalmente numa das mais difíceis provas de supercorrida, a prova de Nuremberg, na Alemanha. Sua Ferrari derrapou numa curva muito fechada, indo bater contra o muro de proteção, incendiando-se na mesma hora. O famoso corredor e campeão de muitas corridas abusou da velocidade e morreu carbonizado. Numa forma tipológica, vemos o mundo nessa corrida desenfreada, abrindo caminhos para o caos. Vê-se a corrida incontrolável e veloz do assaltante, do esquerdista, do adúltero, do mentiroso, do pederasta e da prostituta burlando a sociedade, ou mesmo pessoas a fugirem de suas consciências. Pode você ter um bom nome na sociedade e o seu caráter ser respeitado no meio em que vive, mas, ao mesmo tempo, você vive agitado e com vontade de correr para algo melhor. Meu ouvinte, não sei qual a sua situação. Talvez você esteja correndo demais. Pare! Não abuse da velocidade. O infortúnio está à espera de todos os desatinados. A tragédia aguarda todos os que abusam da velocidade. Os freios da moral têm sido rompidos pelo desacato e abandono das criaturas. Como deter o mal que promove tantas desgraças? Todos estamos caminhando na estrada da vida. Altos e baixos se nos deparam. Perigos nos ameaçam em cada curva dessa estrada. Devemos equilibrar a velocidade da nossa vida. A natureza humana é indomável. Por isso a criatura tem sofrido em todos os tempos e a morte assombra a cada instante. Mas como equilibrar esta velocidade? Jesus Cristo deve ser o guia de nossa vida. Ele mesmo nos levará seguramente ao glorioso destino, o céu de glória. O salmista Davi tinha o Senhor como seu guia total. Por isso nos aconselha dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está você correndo demais? Certamente você não pode observar a que velocidade está andando a rumos inesperados e infortunados da sua vida. Pare, pense um pouco e não abuse da velocidade. Equilibre seus passos. Não se deixe levar pelas concupiscências da carne, nem pelos prazeres efêmeros da vida. Para onde você estiver, deixe Cristo dominar o velocímetro da sua vida, isto é, a sua natureza ardorosa e pecaminosa.
para que você seja desviado da rota do infortúnio e da morte eterna ao inferno. Pare e aceite a Jesus Cristo como seu Salvador e Conselheiro. Meu último recado: não abuse da velocidade. Amém. A redescoberta do carpinteiro de Nazaré. Para a base de nossa mensagem, leiamos 2 versículos no Evangelho São Mateus. O primeiro está no capítulo 2 e versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O segundo versículo encontramos no capítulo 13 do mesmo Evangelho, e versículos 54 e 55. De onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Uma revolução nunca antes conhecida na história do cristianismo está acontecendo nestes últimos dias. Não se trata de uma revolução política, científica ou humana simplesmente, mas trata-se de uma revolução espiritual, no âmago da alma de cada velho, jovem e criança. Uma revolução espiritual. Por que esta revolução? Que significado tem? Qual a razão de tudo isso? São interrogações que pairam e atordoam as mentes de líderes religiosos que deixaram adulterar a perfeita imagem do Cristo de Nazaré, o simples carpinteiro, transformando-o num Cristo subjetivo à parte da vida humana. Fizeram-no um Deus para ser olhado, admirado, mas nunca sentido. Entretanto, aquela imagem morta, vazia e inexpressiva cansou as vistas, principalmente da juventude que busca a vida, o colorido e a força de viver. O Cristo que seus pais o apresentaram continua morto e indiferente. Um Cristo longínquo, nunca alegre. Sempre que se aproxime dele, o ambiente torna-se triste e escuro. Um Cristo que nas horas difíceis da vida nunca está junto de nós, mas erguido numa cruz fabricada. Está sempre pregado a uma cruz de ouro maciço ou prata, pedra ou madeira esculpida artisticamente acima de nossas cabeças. Meu ouvinte, que Cristo é este? Que faz ele dependurado a uma cruz sobre uma parede da sala de estar ou do quarto de dormir? Aquele de quem se busca a alegria é apenas uma imagem pesada e de olhos fundos. De quem se busca o consolo faz chorar de pena por vê-lo sempre desfigurado e triste. Há quem diga que Cristo nunca existiu na história humana, que ele sempre foi um mito. Já outros afirmam que ele foi apenas uma figura humana, nada havendo de sobrenatural em seu nascimento, e que sua ressurreição foi para os apóstolos uma alucinação. Ideias absurdas foram formadas sempre pela mente humana acerca do Cristo de Nazaré. Entretanto, seu nome continua vivo. Satanás tem procurado apagar a real e verdadeira imagem do Cristo de Nazaré. Mas esse desejo insaciável, dentro do peito dessa juventude controvertida, a faz redescobrir o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo. A religião a enfadou, a sociedade a decepcionou, o mundo ao seu redor se tornou falso e perigoso. Foi então que o grande inimigo de nossas almas aproveitou o momento indeciso da juventude para encaminhá-la às margens da vida. Marginalizada pela insatisfação e pela revolta dentro do peito, as drogas ingeridas, via oral ou injetadas em suas veias, a leva a um infinito ilusório das alucinações por um espaço curto de tempo. Um tipo de felicidade encontrada para amenizar a decepção, à religião, à sociedade corrompida, ao mundo e até mesmo a si própria.
Os resultados foram e são os mais desastrosos, física, moral e espiritualmente. Tudo isto em busca do verdadeiro Cristo, não aquele Cristo formado nas faculdades e nas mentes ateístas de seus professores profanos. O Cristo filosófico, o Cristo da moda, o Cristo revolucionário, o Cristo materializado, estes tipos estão derrotados, porque nada podem fazer, nem satisfazer os anseios do coração da juventude. Mas onde encontrar o verdadeiro Cristo, cuja filosofia é ainda mais real e a mais original na face da terra? O Cristo verdadeiro está sendo redescoberto diariamente pela geração atual. Ele está nas páginas sacrossantas da Bíblia Sagrada, que nada mudou, mas que apresenta o carpinteiro de Nazaré, o Deus de calos nas mãos, o homem de trabalho, o Deus que se fez homem e assumiu em seu corpo as marcas do lenho verde para libertar a humanidade de seus pecados. Por mais que os ateístas e materialistas queiram ridicularizar a imagem do meigo nazareno, mais viva e real ela se torna na vida dos oprimidos, dos fracos, dos que buscam solução para os seus problemas. Cristo é uma realidade presente. Ele está vivo para sempre. Os que buscam consolo num Cristo morto continuarão sem resposta, porque o verdadeiro Cristo não é um defunto, mas ele está ressuscitado gloriosamente. Ele está vivo e sua vida se faz evidência no coração daqueles que o redescobriram. Este é o Cristo que você pode sentir e ver pela fé. Aceite-o em seu coração agora. Abra-o para ele entrar. Amém. Solidão, um mal do século. Você sabia que no Brasil tem se formado agremiações para pessoas solitárias? É a verdade. Pessoas que se sentem sozinhas neste mundo procuram atenuar o pavor da solidão, unindo-se a outras que vivem o mesmo drama. A solidão não é muito desejada, e muitos são os que procuram fugir dela o mais que podem. O século XX segregou as suas criaturas à solidão. Fico a meditar como se tivesse diante de mim a própria solidão, e vejo-a obscura, amarga e vazia como a noite. A coisa mais triste na vida de uma pessoa é se sentir só, mesmo estando rodeada pelos seus semelhantes. Psicólogos e psiquiatras são procurados mais do que nunca por pessoas que vivem o drama da solidão. A maioria delas vive nas grandes metrópoles. Olhe-se nas praças, nos jardins da cidade, nos bosques, e ter-se-á uma ideia e imagem de pessoas solitárias que, a despeito da poluição sonora e do aglomerado nas ruas, elas nada ouvem, nada veem, porque suas vidas se encerram no mundo vazio. Meu ouvinte, a solidão é triste e tem levado muitas criaturas ao desespero. Constantemente os jornais, o rádio e a televisão noticiam suicídios de todas as formas, por pessoas que não mais suportam o terror da solidão. A solidão torna a criatura como uma casa abandonada. Há um vazio no íntimo de cada ser, um grito sufocado no âmago da alma, um desejo incessante de ultrapassar as barreiras que segregam as pessoas neste mundo. É a necessidade e a falta de Deus na vida. A Bíblia enumera muitas pessoas dos tempos idos que foram vítimas da solidão. A solidão foi uma das primeiras maldições para a criatura no princípio do mundo. A exemplo, o cruel Caim, primeiro filho de Adão e Eva. Ele foi o primeiro homicida no mundo. Matou seu irmão Abel, por isso foi banido da presença de Deus e dos homens, e queixou-se dizendo: a minha punição é maior do que a que se pode suportar. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença serei escondido.
serei fugitivo e vagabundo na terra. Gênesis, capítulo 4, versículos 13 e 14. Caim não quis ficar na solidão, mas reconheceu a sua punição. Essa expectativa era para ele tal qual o inferno. Esse é o retrato da terrível e intensa solidão. Outro exemplo, Judas Iscariotes, o personagem mais conhecido no mundo como traidor do Filho de Deus e do sangue inocente. Quando viu-se sozinho, suicidou-se para sua condenação eterna. O homem condena-se a ser um vagabundo e desterrado quando pratica a iniquidade. A solidão é um resultado direto do pecado. Certa vez, um detento numa penitenciária disse a um companheiro de cela: por muito severa que seja a punição, nunca é pior do que a pena de passar a primeira noite como detento. É uma sensação das mais desagradáveis, passar aquelas horas cientes de que se está separado da sociedade. Não pode mais exercer sua liberdade. Torna-se habitante do mundo infernal, mundo que é tão diferente quanto a noite difere do dia. Caro ouvinte, nada deste mundo pode atenuar a solidão de uma criatura. Nem a religião, ou a filosofia, nem as boas obras. Nada. Há os que buscam o companheirismo na natureza, no canto das aves, nos animais de estimação ou em noites orgíacas. Mas o único alívio para a solidão, indiscutivelmente, é Cristo Jesus. Quando temos um encontro com Ele, as tristezas, as decepções e as desilusões desaparecem e o sol volta a brilhar no horizonte da nossa vida. As esperanças renascem, pois a segurança íntima da presença invisível de Jesus Cristo é maravilhosa. Todo temor e obscuridade são desfeitos. O vazio da alma é preenchido pela gloriosa plenitude do Salvador. Meu ouvinte, talvez você seja vítima da solidão. A sua vida está vazia e o eco de seu grito retumbe dentro em si e é sufocado pelo temor que o impede de praticar um ato de desespero. Talvez você esteja lutando com todas as forças para escapar à terrível solidão. Entretanto, sua vida continua um inferno. Mas hoje eu lhe apresento a solução. Cristo é pleno em tudo. Ele reanima as forças, desfaz os temores, renova as esperanças e dá a paz espiritual desejada. Ele é o companheiro ideal. Nos perigos e dificuldades, Cristo é o amigo incomparável. Assuma uma posição de fé e aceite-o agora. Deus lhe abençoe. Amém. Alerta, povo, é chegada a nossa hora da vitória de Jesus vir nos buscar. Ele vem com poder e grande glória, descendo ao mundo para nos arrebatar. Em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor, todos remidos que no céu estiverem lá. Lá não há pranto, tristezas nem dores, as minhas lágrimas Jesus já enxugou. E só se ouve glória a Deus e aleluia, depois da festa do banquete do Senhor. Em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor, todos remidos que no céu estiverem lá.
na cidade onde os crentes vão morar, está o rio claro como um cristal. Do outro lado está a árvore da vida, dando seu fruto para nos alimentar. Em um abrir e fechar de olhos, nós estaremos na mansão celestial e gozaremos do banquete do Senhor, todos remidos que no céu estiverem lá. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus, pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, pras súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido à traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: ó sim, tu és meu Salvador. Jesus por si mesmo cedeu pra ser Salvador de um qualquer, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Quando a esperança da vida se foi aqui no mundo de horror, e anos de força e saúde perdi em sonho
pra morte eterna sem fim. Quando do Gólgota ressurgir uma luz gloriosa pra mim, o Gólgota, o Gólgota, onde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação. Por isso dou glória ao meu Jesus, por Gólgota. Quando eu cheguei perante a cruz, meu fardo ele tirou. Na alma raiou a celeste luz, pois ele perdoou e salvou. Agora um raio de gozo e paz transborda meu coração. A sua graça me satisfaz, não há mais condenação. O Gólgota, o Gólgota, onde os aflitos no seu coração recebem paz, salvação.